Ela nunca trabalhou e viveu até os 122 anos. Os segredos da pessoa mais idosa do planeta. Jeanne Calment nasceu no ano em que o penúltimo imperador da China ascendeu ao trono. A primeira partida de hóquei em recinto fechado foi realizada no Canadá e Alexander Bell fez a primeira ligação telefônica. Bill Clinton se tornou presidente dos Estados Unidos pela segunda vez e o supercomputador derrotou Garry Kasparov no xadrez pela primeira vez. Ela viveu por mais de 122 anos, tornando-se oficialmente a pessoa mais idosa do planeta com idade documentada e verificada. Os superlongevos são considerados aqueles cuja idade atinge oficialmente os 110 anos. Não há muitos deles, e aqueles que têm mais de 115 anos são ainda mais raros. A grande maioria deles são mulheres. Elas ou não fumaram ou fumaram muito pouco, nunca sofreram com a obesidade, envelheceram lentamente, embora nos últimos anos de vida tenham ficado muito frágeis, confinados a uma cadeira de rodas e praticamente cegas e surdas. Na década de 1990, alguns pesquisadores acreditavam que 115 anos era o limite de idade que o corpo humano não poderia superar. No entanto, tanto Jeanne Calment quanto vários outros superlongevos refutaram essa afirmação. Hoje, os especialistas empurraram esse limite ainda mais longe, até os 150 anos. Embora não tenham evidências práticas, talvez seja apenas por enquanto. Jeanne Calment adorava vinho e nunca trabalhou. Ela nasceu em fevereiro de 1875 em Arles, França, e morreu em agosto de 1997. Passou a maior parte de sua vida sem ir a lugar algum e sem viajar. Somente 2 guerras mundiais e epidemias de cólera e influenza causaram algum desconforto. Na infância de Jean, a expectativa de vida de uma mulher na França era de 44 anos. Pesquisadores da vida de Calment coletaram uma série de certidões e documentos sobre o nascimento, casamento e morte dela e de seus entes queridos. Jeanne sobreviveu à sua única filha, que morreu em 1934 de miocardite. É por isso que alguns cientistas não contestam completamente o status de Jeanne Calment como superlongeva. Dizem que em 1997 foi sua filha que morreu se passando por ela, e a falsificação ocorreu em 1934. Quando a verdadeira Jeanne morreu, sua filha, a fim de evitar o imposto de herança significativo, fingiu ser sua mãe. No entanto, nenhuma evidência séria dessa falsificação foi encontrada, e Jeanne mesma descreveu os eventos que testemunhou com bastante precisão e mencionou os nomes das pessoas que conheceu e o percurso de sua vida. Jeanne se permitia beber um copo de vinho, mas não mais do que um por dia. Ela gostava de comer bem e beber vinho. Comia bolos e chocolate quase todos os dias e preferia passeios ao ar livre, tênis e patinação no gelo na companhia de pessoas e convidados. Desde a infância, ela não teve problemas materiais. Sua vida despreocupada foi provida primeiro por seu pai e depois por seu marido, um comerciante. Por isso, não precisou trabalhar nem em casa nem fora dela. Talvez esse seja um dos grandes segredos de sua longevidade. Desde a década de 1960, Jeanne ficou completamente sozinha. Todos os seus parentes morreram por várias razões e a família não era muito fértil. Ela assinou um contrato especial com um advogado que queria comprar sua casa, de acordo com o qual ele teria que pagar uma quantia anual a partir dos 90 anos dela, até sua morte. Podemos afirmar com confiança que o comprador não poderia imaginar quão grande erro ele cometeu ao escolher uma senhora idosa solitária. O investimento foi terrível. Ele mesmo morreu 2 anos antes de Jeanne, tendo pago o dobro do valor da casa, quase $200 mil, onde ela nunca se mudou. Jeanne foi enviada para um asilo aos 110 anos, depois de quase incendiar sua casa em um inverno rigoroso. A água congelou na caldeira e a senhora idosa decidiu derretê-la com uma vela. Ela subiu na mesa e acidentalmente incendiou o material de isolamento.
No asilo, ela tinha uma rotina clara. Acordava às 5, fazia orações, ginástica e ouvia música clássica em seu Walkman. 5 anos depois, ela quebrou o quadril enquanto subia as escadas para fumar um cigarro. Jean sobreviveu à operação e parou de fumar apenas 2 anos depois. Ela também superou a gripe que deveria tê-la levado, e a cada ano ela ficava ainda mais famosa. Ficamos realmente empolgados, como um egiptólogo que, ao caminhar pelos labirintos inexplorados das pirâmides, descobre uma sala desconhecida cheia de tesouros, disseram os autores do livro 120 anos de Jean Calment. Jean nunca sofreu de doenças crônicas graves. A mulher mais idosa do planeta morreu no verão de 1997, aos 122 anos de idade. Teoricamente, a expectativa de vida de uma pessoa não é limitada. Em meados de setembro, manchetes com essa tese apareceram em muitos veículos de comunicação respeitáveis. Na teoria, não há diferença entre teoria e prática, mas na prática é diferente. Pense nisso como um lançamento de moeda. Quando você atinge a idade de 108 anos, você lança uma moeda no seu aniversário. Se cair cara, você viverá para ver seu próximo aniversário. Se cair coroa, você morrerá antes de completar 109 anos. Isso é de acordo com Anthony Davidson, um estatístico do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça e coautor da modelagem matemática das chances de sobrevivência após os 100 anos. Se você atingir o próximo aniversário, a probabilidade de morte não mudará. Seguindo essa lógica, alguém poderia assumir que uma pessoa pode viver para sempre se tiver muita sorte. No entanto, embora a expectativa de vida média das pessoas tenha aumentado de maneira significativa ao longo do último século, o máximo não mudou tanto. De acordo com a modelagem suíça, as chances de viver até os 130 anos são de 1 em 1 milhão e até 1000 anos é de 1 em 1 quintilhão. Mesmo se somarmos as idades de todos os seres vivos na história da espécie humana, isso não será suficiente. Os biólogos não são tão otimistas quanto os matemáticos. Eles estimam a probabilidade de viver o máximo possível, com base na estabilidade do corpo, na sua capacidade de retornar ao funcionamento normal após uma doença. Com o passar dos anos, essa estabilidade diminui e torna-se mais fácil para as doenças romperem as defesas do corpo. Uma pessoa superlongeva pode morrer até mesmo de uma doença leve. Um grupo de cientistas determinou um limite máximo muito mais claro para a vida humana: 150 anos. Uma análise longitudinal de marcadores sanguíneos revelou uma perda progressiva de vitalidade e previu o limite da expectativa de vida humana. A tolerância à queda é a propriedade biológica interna que, segundo os cientistas, desaparece finalmente no intervalo entre 120 e 150 anos. É difícil chegar perto desse limite, e é necessário buscar não apenas viver por mais tempo, mas viver de forma mais saudável por mais tempo. Se você se inspirou com essa história e gostaria de aprender mais sobre saúde e longevidade, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, com um novo conteúdo empolgante sendo adicionado regularmente. Você terá acesso a uma riqueza de conhecimento e informações que o ajudarão a levar uma vida mais saudável e satisfatória. Então não espere mais, inscreva-se agora e junte-se à jornada rumo à juventude e à beleza. Até a próxima!